Resolver agora a questão 13. E a questão 13 fala o seguinte: no circuito elétrico ilustrado na figura abaixo, estão representados um gerador de força eletromotriz E de 4 volts e a resistência interna de 1 ohm. Cinco resistores de resistência 2 ohms e um amperímetro A. O perímetro está aqui no meio. Sabendo que os fios de ligação têm resistências desprezíveis, qual o valor da intensidade da corrente elétrica em amperes medida pelo amperímetro? Então, a gente quer saber a medida aqui. Bem, eu gosto de fazer um trabalho aqui com um laboratório virtual lá do PET Colorado. E aí, é óbvio, se a gente tivesse na prova, seria muito mais fácil, né? A gente já ia encontrar a resposta. Vou botar aqui para vocês verem. Aí, ó, a gente tem aqui o circuito, né? Aqui o gerador eletromotriz, aqui a resistência interna. E aqui ó, o caminho da corrente, o caminho convencional da corrente. Temos os resistores ó, de 2 ohms cada. E aqui a gente já tem ó, o amperímetro marcando 1 ampere, então a gente já encontrou a resposta B. É óbvio que a gente lá na prova não pode usar esse artifício, se puder seria muito bom. Então, para a gente resolver esse exercício, normalmente a gente faz aquele macete no sistema aqui, que é aplicar pontos, né? A gente aplica pontos, ó, ponto A, aí aqui, ó, daqui para cá um curto-circuito, então a gente vai aplicar um ponto A, daqui para cá não, tem resistência, então a gente coloca o ponto B, aqui também o ponto B, aqui eu determino um ponto C, e aqui o amperímetro não é uma resistência desprezível, né? Também é um ponto C. E agora a gente vai montar o circuito. Como que a gente monta o circuito? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vai fazer uma reta, né, aqui, ó. Uma reta. É só ligar os pontos, tá? Aí vai traçar aqui, ó, A. Eu boto esse ponto aqui no meio, C. E aqui o ponto final, B. Então, de A para C, eu traço os resistores. Eu tenho 2 resistores de A para C. Então, eu tenho um aqui, ó. E tem o outro que está aqui embaixo. Então, não saiu direitinho não, mas dá para entender. Tem um aqui, para fazer esse melhor, uma inclinação aqui melhor. Esses dois são inclinação iguais. E de C para B eu tenho 2 também. Então eu faço aqui. Só que eu tenho um ligado aqui, ó, direto de A para B. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. De A para B também. Então, ó, eu posso dizer que esse ponto aqui é o B, né? Aqui é o B. Aqui também é o B. Aqui é o A. Tá? Então tem essa ligação aqui, ó. E tem também esse resistor aqui. Então vamos botar a numeração, ó. 1, 2, 3, para você não se perder. 4, 5. Então vamos lá, ó. R1, R2, R3, R4 e R5. Fazendo bem devagarzinho aqui para você entender bem. E aqui eu vou traçar lá, ó. Vou traçar esse aqui. Vou traçar o quê? Aqui a gente vai ter a fonte, ó. E aqui o resistor. Então, o resistor aqui pequenininho. Eu tenho uma fonte só um pouquinho para a esquerda, para a direita. E aqui o resistor pequenininho, que é, vou chamar ele de Rzinho, tá? Rzinho. Então, aqui ficou. Então, o que a gente identifica aqui? Agora eu vou trocar. Então, a gente viu aqui esse circuito, vou escrever esse circuito agora aqui. Vou botar aqui no laboratório para a gente ver legal. Então, vamos para a janela 2 aqui, ó. E aí a gente tem. Eu vou colocar aqui. Não vou colocar. Aqui vai ficar, ó, é o Rzinho. Aqui o R1, R2, R3, R4 e R5, tá? Então, a gente sabe que o R1 e o R2 estão em paralelos, tá? Então, eu posso calcular aqui o R1 e o R2. A gente sabe que os valores, né, dos resistores... Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, tá? Esses resistores aqui, ó. Eu vou fazer aqui, resistor equivalente, ó. Vai ser R1 vezes R2
R1 vezes R2 é aquele produto pela soma, né? R1 mais R2. Então, eu tenho que cada resistor vale 2, né? Então, eu tenho 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Então, eu vou ter que o resistor equivalente ali vai valer o quê? Vai valer 1 ohm. Então, esses resistores equivalentes vai valer 1 ohm. Então, esse aqui também, ó, vale 1 ohm. Fazendo bem devagarzinho. Então, tem que resistor equivalente 1, 2 é 1 ohm. Esses aqui também são iguais, então resistor equivalente 5, 6 vale 1 ohm. Agora, esses dois aqui, eles vão ficar em série. Eu vou trocar aqui de novo para você ver. Ó. Agora já é ele simplificado. Tenho aí a janela 3. Então eu tenho, tá vendo? Esses dois resistores, vai dar 1 mais 1, vai ser esse aqui. E o R3, ó, é esse aqui. Deixa eu ver se eu coloquei os valores certos aqui. Ó. Olha lá. Então, esse aqui, ó, que está em série, é o quê? É 2. Tá vendo? E esse aqui, o R3, continua 2. Bem visto aí? Agora eu posso fazer esses dois aqui, ó. Esse com esse estão em paralelos. Então, vou fazer de novo ali. Fazer aqui embaixo, ó. Vai ficar... De novo, produto pela soma, né? Resistor equivalente, produto pela soma. Então, vai ser 2. Eu sei que tem um macete aí, que quando é igual, você tal, mas eu prefiro fazer aqui, tá? 2 mais 2 que a gente vai sempre lembrando dessa fórmula aqui. Essa fórmula é maceteada. A verdadeira é aquela outra lá que eu vou escrever aqui. Deixa eu pôr aqui. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Então, tem 4 dividido por 4. Então, a resistência equivalente desses dois aqui é 1. A fórmula mesmo é assim, ó, 1 resistor equivalente, que vai ser igual a R1 mais R2 e assim por diante, tá bom? Sei que você sabe, estou só botando aqui para você lembrar. Vou dar uma pesquisada aí no livro, na internet, que vocês vão encontrar. Aqui é 1 ohm. Então, vou mudar aqui novamente para o último circuito. Então, ó, vou mudar novamente para o último circuito. E aqui eu já tenho o circuito, o último circuito, que vai ser o quê? Aqui a gente tem 1 ohm. E aqui eu tenho quanto? Aqui eu tenho 1 ohm também, que foi a resistência equivalente que a gente encontrou do outro. Vou ver se eu botei desse vez outros. Olha lá, tudo correto. Então, a corrente do circuito vai ser quanto? A corrente do circuito vai ser I 4, que é a força eletromotriz, dividido por quanto? A resistência equivalente agora é o quê? Está em série, ó. Tá vendo aqui, ó? Está em série. Então é o quê? 2. Então a resistência equivalente é 2. Eu tenho que I vai valer o quê? 2 amperes. O que isso significa? Ele quer saber quanto que é lá no amperímetro. Então, vou voltar lá para aquela primeira... Então, aqui, depois que a gente encontrou a corrente de 2 amperes, a gente pode pegar esse circuito aqui, ó, e dar uma olhadinha. Veja que a corrente sai aqui, 2 amperes. Quando ela vem para cá, ela se divide, ó, vem para 1 ampere. E aí, aqui é paralela, ela vai se dividir de novo, vai ser meio ampere para cada, né? Lembrando que aqui está tudo igual, né? Lembra que quando a gente viu aqui, ó, mudar aqui o circuito de novo. Ó, quando a gente vê aqui, ó, tá vendo que a gente dividiu em duas equivalentes? Ó, essa aqui é 2 e aqui é 2. Então a corrente agora, vindo para cá 2, ela vai se dividir um aqui e um aqui, tá bom? Então é por isso que ela considera nesse outro aqui. Vamos agora para a parte final da questão. E eu vou pegar aqui de novo o primeiro circuito com alguns amperímetros a mais para a gente finalizar. Corrente total do circuito, a gente achou 2 amperes. Então a saída dela aqui, ó, sai 2 amperes. Então ela vem aqui de acordo com o circuito, aqui se divide para meio, tá vendo aqui um perímetro marcando meio, aqui meio, e aqui o somatório, né? Porque paralelo, paralelo vai dar o somatório, vai dar 1. Aqui ela desce 1. Veja que o somatório dessas duas correntes aqui é 1, como a gente acabou de falar, certo? Mas por quê? Ela se divide, ó. Veja que
aqui elas estão em paralelo. Tá? Aqui elas estão em paralelo. E aqui também estão em paralelo. E aqui as duas ficavam em série. Então a corrente, a resistência equivalente disso tudo aqui era 2. Então eu tinha uma resistência equivalente 2 aqui, com uma resistência aqui embaixo 2. Então por isso que ela se divide aqui, ó, 1, vê que aqui é 1 e aqui também é 1. Porque justamente aqui quando a gente faz vai dar 2, vocês viram lá no começo, e aqui também dá 2 de resistência equivalente. A corrente vai se dividir igual. Isso é importante. A corrente vai se dividir igual porque essa resistência equivalente, falando pela terceira vez, essa resistência equivalente aqui é 2 e aqui também é 2. Então a corrente vai se dividir igual, 1 ampere para cada. Por isso que é importante, eu fiz a sequência lá dos 4 circuitos para a gente entender melhor, tá bom? O que acontece com a corrente. A resposta certa, então, é o quê? É a letra B. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Não sei se ficou mais complicado com esse estudo de circuito, até porque a questão é bem simples. Mas eu quis fazer o passo a passo, como que a gente faz o desmembramento aqui do sistema, como a gente faz uma simplificação, né, do sistema, já que muitas das vezes a gente não consegue observar aqui as resistências em paralelo, tá bom? Então por isso que ficou até uma questão um pouco longa, mas tentando ser o máximo didático possível. As dúvidas deixa aí no comentário. Muito obrigado e até a próxima.